De Lucas para todos nós, presente do Espírito Santo de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 15, amém? Atos dos Apóstolos 17, do 1 ao 15. Graças a Deus. Atos 17, verso 1. Até o verso 15. Encontraram todos e todas? Amém. A palavra de Deus diz para você e para mim nessa manhã: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não o achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, e agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estavam agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade foram agitados e ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos os homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível, palavra da salvação. Amém? Senta no teu lugar aí, glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Eu começo com uma parábola. Jesus gostava delas. Certa feita, os urubus tomaram o poder na floresta e impuseram o seu estilo de vida a todos os animais. A sua culinária, a sua moda, a sua estética e mesmo as suas preferências musicais tornaram-se o padrão e a referência para todos os que viviam na floresta. Os pintacilgos, cantadores amarelinhos, muito amigáveis, esforçaram-se sobremaneira para corresponder às exigências dos urubus. Entretanto, os pobres pintacilgos não conseguiam se acostumar com o cardápio de carniça que deveria substituir a sua dieta de frutas. Tampouco conseguiam andar como os urubus, reproduzindo-lhes os requebros e os grunhidos que os urubus chamavam de música. Observando os desajeitados pintacilgos, os urubus concluíram sumariamente: não adianta. Um pintacilgo sempre será um urubu de segunda categoria. Mas é uma parábolazinha, uma história. Essa história foi contada por um sujeito chamado Rubem Alves, que eu lia bastante antigamente.
E ela mostra que o mundo que nós inventamos aqui costuma impor padrões para que a gente possa segui-los. Tentando com isso estabelecer uma única forma, como se ela fosse o ideal, como se ela fosse a única forma verdadeira. E com isso a gente vai deixando de lado princípios e atitudes muito importantes, porque afinal elas dizem quem nós somos. Elas dizem quem somos nós. E o resultado é que a grande maioria das pessoas, infelizmente no mundo hoje, não se dá o luxo de parar para pensar se aquilo que faz ou acredita realmente representa a sua verdade. Ou ainda talvez pior, se aquilo que nós cremos, ou se aquilo que nós fazemos como homens e mulheres de Deus, representa aquilo que o nosso Criador fez. Ou se aquilo que nós somos, será que isso é aquilo que Ele espera de nós? Como seus filhos e filhas, como foi dito aqui para você hoje. Então eu queria que você pensasse, porque hoje é o nosso culto de aniversário, né? Você já ouviu isso aqui hoje. E eu quero parar para que a gente tenha esse luxo, eu e você hoje. Vamos fazer diferente. Esse luxo de quê? De parar para pensar em nós. Um luxo de parar para pensar sobre a comunidade cristã Novo Nascimento. Um luxo de parar para pensar em você, porque você é a igreja do Deus vivo aqui na terra. E eu faço isso confessando a minha tristeza diante desse monte de igreja evangélica que tem por aí, de tonelada, que quer estabelecer padrões de crentes ideais, né? Padrões de crentes ideais. Sendo que na maioria das vezes a gente não para nem para questionar se realmente isso é ideal. Ou se é ideal sob o ponto de vista de quem? É ideal para quem que é ideal? Serve para os interesses de quem? Nossa comunidade completa hoje 9 anos. E hoje completa, só para você entender, 9 anos de um dia, de um culto que foi realizado lá do lado, lá não era aqui. De uma noite fria, mas fria para burra. Aquela noite estava congelando. Em 9 de junho de 2010. E foi um culto celebrado aqui, um culto abençoado. E a nossa irmã Beth, por exemplo, que esteve aqui, estava vestida de gala. Enrolada no edredom quentinho, né, Beth? Maravilhosa. Lembra? Extraordinário. Mas naquela noite nós constituímos oficialmente a nossa comunidade. Naquela noite, há 9 anos atrás. Ela já existia antes. Ela já estava aí na vida de um monte de gente há 12 anos atrás. Ela já existia na vida de um monte de gente. Mas nesse dia, nesse culto, há 9 anos atrás, foi realizado aquele culto que oficializou a comunidade. Por isso nós comemoramos essa data do dia 9, ou para nós o segundo domingo, caiu e calhou ser hoje o segundo domingo, dia 9, né? Bonito hoje. Então, para celebrar essa memória, para a gente cantar parabéns, para a gente soprar as velhinhas do aniversário, veio o Espírito Santo de Deus nos desafiar a pensar em que tipo de igreja nós somos. Então, a pensar, talvez, em que tipo de igreja nós queremos continuar a ser na presença do nosso Deus. Aleluia. Esse é o convite. Hoje é uma palavra para a igreja hoje. Às vezes pintacilgos, às vezes urubus. A verdade é que cada um de nós tem as nossas peculiaridades, inclusive no nosso relacionamento com Deus. Cada um de nós tem a nossa maneira. E nós precisamos então estar muito atentos aqui no Espírito Santo de Deus, muito atentos naquilo que o Espírito quer nos dizer, porque existe o risco, e é muito comum esse risco, e está por aí o tempo todo, de que a gente, sem se dar conta, eu e você, nós, acabamos tomando algumas ações que a gente pensa que é atitude crente, a gente pensa. Ações que a gente pensa e os rumos que a gente segue, seguindo padrões que não refletem a nossa verdade, que não mostram quem nós somos. E muito menos refletem o que o Senhor espera de nós como povo de Deus. Assim como esses pintacilgos tentando ser urubu. Está comigo aqui? Está entendendo? Amém. E nós temos que estar atentos, eu e você. Deus nos conhece de forma muito particular. E é uma verdade que foi dito aqui, porque Ele tem agido em nosso meio nesses últimos 9 anos de uma maneira muito enfática. As pessoas que estão aqui podem testemunhar. De maneira muito enfática, as pessoas têm vindo aqui na frente para dizer, de uma maneira muito... E é importante que nós paremos para pensar sobre os rumos que nós vamos tomar, e os rumos que tomamos até aqui, e assim, sobre quem nós somos, entende? Quem somos nós, porque existe o risco da rota mudar, esse risco existe. O risco da rota
muitos se perdem durante a caminhada, não sei se você sabe disso. Muitas igrejas se perdem, mas saibam que existe um Espírito entre nós. E hoje eu não me continha ali porque eu tremi inteirinho. Existe um Espírito entre nós. E foi Ele que iniciou esse trabalho. E é Ele que mantém todas as coisas que nós fazemos aqui neste lugar. E é Ele que veio aqui nessa manhã para mais uma vez nos ajudar a direcionar os nossos passos em mais um ano de vida. É o Senhor na tua vida. Amém. E eu quero te chamar a tua atenção. O nosso esforço é sermos a comunidade que o Senhor espera de nós. Não a que nós queremos ser. Não do jeito que nós queremos ser. Não a comunidade que as pessoas dizem que nós somos. Estou um pouco me lixando pelo que dizem. Não a comunidade que as pessoas querem que nós sejamos. Mas eu queria dizer para você, a comunidade, aquela comunidade que foi constituída pelo Espírito Santo de Deus, que é impulsionada, que continua sendo sustentada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso propósito. Agora veja, em uma comunidade assim como essa, tudo tem um valor simbólico muito forte. Tudo que acontece é muito simbólico, é muito espiritual. E não é à toa que na época ninguém planejou isso, nós nem pensamos nisso, mas a nossa constituição, o dia que nós nos constituímos, se deu justamente num dia no final de semana de Pentecostes. E hoje é o dia de domingo de Pentecostes. Eu quero explicar isso aqui para você rapidinho, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. No calendário da lei israelita, tem 3 grandes e fundamentais festas instituídas pelo Senhor. O Senhor instituiu 3 festas para o povo. Esse nosso Deus é festeiro, impressionante. Adoro uma festa. A primeira festa é a festa da Páscoa, que você comemorou conosco lá em abril. E essa festa da Páscoa é também chamada a festa dos pães ázimos, né? Que você conhece. Agora veja, existe uma segunda festa, que é a festa, como a Naine disse, a festa das colheitas, ou a festa das semanas. Com a vinda dos gregos, 300 a.C., o nome mudou de festa das colheitas para a festa de Pentecostes, é a mesma festa. Os gregos que mudaram o nome. E aí tem mais uma festa que chama Festa dos Tabernáculos ou das Cabanas, que é comemorada em outubro. Então são 3 festas. Abril, que é a Páscoa, a festa de Pentecostes, que é agora, meio do ano, e a festa das Cabanas, dos Tabernáculos, que é em outubro. São as 3 grandes festas. Mas veja aqui, existe um simbolismo muito forte atrelado a essas festas, sobretudo a do dia de hoje, porque a festa de Pentecostes, ou a festa das colheitas, para você compreender o que nós estamos celebrando, era o momento do povo de Deus ir para Jerusalém fazer o quê? Agradecer pela bênção da colheita, para dizer para Deus, muito obrigado. Esse é o momento que era celebrado. Foi determinado no calendário do céu que essa festa se daria 50 dias depois da Páscoa. É o 50º dia depois da Páscoa. Inclusive porque também foi nesse dia dessa festa que Moisés recebeu das mãos do próprio Deus as tábuas da lei. E o povo dizia, de onde veio a lei? Do céu. De onde veio a boa colheita? Da chuva, que aqui é raro, mas Deus providenciou em mais um ano. De onde veio? Veio do céu, tudo vinha do céu. E eles se juntavam para quê? Para agradecer ao Senhor pelo que tinha vindo do céu. Entende aqui a complexidade disso? Então, para a tradição grega, o nome mudou de festa das colheitas para a festa de Pentecostes, porque em grego, Pentecostes significa 50º, né? A festa dos 50 dias depois da Páscoa. Perdeu-se muito do significado quando mudou o nome, mas paciência. Importante é que, de um jeito ou de outro, tem uma finalidade muito específica nesse dia. Qual? Agradecer a Deus por tudo que nós tínhamos recebido. E recebido de onde? Recebido do céu. Aleluia. Das mãos do próprio Deus. Tanto as tábuas da lei, como a chuva que nos deu essa colheita. Então, Pentecostes é um dia de gratidão, um dia de agradecer. E é por isso que você está aqui, é por isso que esse curso está cantando aqui para você. Lindo, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas. Isso é muito importante. Agora, deixa eu te dar uma informação aqui para lá de especial, para lá de maravilhosa. Foi exatamente nesse contexto, nesse momento que eu estou falando para vocês aqui, nesse momento de agradecer pelo que veio do céu, que do céu veio uma bênção muito maior do que qualquer ser humano podia imaginar na sua vida, maior do que qualquer lei, maior do que qualquer colheita. Enquanto o povo agradecia pelo que tinha já recebido do céu, o céu resolveu se derramar sobre o povo. Desculpa a empolgação, mas eu adoro esse negócio aqui. É um mistério doido. Eu quero deixar, não tem culto hoje. Se na tradição era uma festa de gratidão pela colheita e pela lei que Deus deu pelas mãos de Moisés, Deus, o próprio Deus deu, foi exatamente uma festa de Pentecostes há quase 2000 anos, 1980 e 90 anos atrás, quase 2000 anos,
que do céu foi derramado pelas mãos do próprio Deus, algo maior que a lei, algo maior que a colheita, algo maior que tudo o que? Deus derramou o seu Santo Espírito sobre a terra, Ele soprou. Aleluia. Amém? É esse momento, aleluia. É maravilhoso isso, é sensacional. E a partir dali, receberíamos nós a maior incumbência das mãos de Deus. Note que não nos foi dado um conjunto de leis para seguir de novo. Já tinha sido feito com Moisés, agora é diferente. Das mãos do próprio Deus, não nos foi dado isso, mas foi nos dado uma obra para ser realizada aqui na terra. E principalmente porque a partir daquele momento, nós nunca mais estaríamos sozinhos. Porque a partir desse momento que foi soprado, derramado o Espírito de Deus, foi constituída a igreja na terra. Esse é o momento precioso, a igreja começa aqui. Coincidência linda, né? Coincidência linda, né? Como a Ana disse, começou. Então, queridos, nós estamos aqui hoje e a gente tem que se encher de alegria. Meu coração está cheio de alegria. Por quê? Porque estamos em festa, celebrando a memória do princípio da nossa comunidade há 9 anos atrás, momento em que nós lembramos com muita gratidão que o mesmo Espírito que veio continua nos conduzindo, sim ou não? É o mesmo Espírito que continua soprando sobre este lugar, inspirando o ensinamento. E nós temos que ter uma alegria maior, porque nós temos visto sim, nós temos que agradecer sim, o quanto o Senhor já nos abençoou nesses anos todos. Aleluia. É testemunho nosso como povo de Deus, em nome de Jesus. Então nós estamos aqui para quê, queridos? Para agradecer a Deus por tudo que Ele já fez pelas nossas vidas nesses últimos 9 anos. É um negócio extraordinário. E eu estou muito feliz, eu espero que você também esteja, porque eu tenho presenciado, eu não falo porque eu acho. Eu quando aconselho aqui, eu falo, querido, eu vou te falar, não é porque eu acho, é porque eu vi na vida do Rodrigo. Eu não vou falar porque eu acho, é porque eu vi na vida da Thaís, eu não falo porque eu acho, eu falo porque eu vejo. Isso me deixa muito feliz. Eu vejo que sinais e maravilhas Deus tem feito e tem vindo sobre nós, e o céu tem mandado sobre a nossa vida. Aleluia. Observe como isso aqui é muito simbólico, é muito significativo, porque exatamente uma festa de Pentecostes, uma festa de gratidão, a igreja do Senhor foi criada, ela foi constituída, ela foi revestida, ela foi fortalecida, ela foi estabelecida como agente de transformação para as nações. A igreja é isso. É aqui que está o momento. É como se o Senhor dissesse, bom, já que vocês estão tão felizes porque receberam aí do céu, então recebam mais aí, recebam o Espírito. Mas é bom demais, Ele é cuidadoso, Ele não para, eu acho maravilhoso. Então o Espírito Santo de Deus está em nosso meio hoje para nos fazer lembrar, mas mais do que lembrar, para nos fazer agradecer, para nos fazer aprender. E assim nós prosseguimos revestidos. Nós temos que continuar, sim ou não? Para a gente prosseguir fortalecidos, continuando a obra que o Senhor nos confiou com tanto carinho, com tanto amor. Graças a Deus por isso. Agora eu queria lembrar para você uma coisa. Para prosseguir, nós temos que fazer tudo para manter e para ficar naquela posição que o Senhor nos colocou. Isso é muito importante, porque a gente não pode desviar. Os interesses aqui não podem mudar. Pode ter 1, 2, 10, já teve 2 pessoas nessa igreja. Se hoje tem 150, não interessa. O nosso objetivo não pode mudar. Naquilo que o Senhor colocou, mantendo a posição daquilo que Ele colocou na nossa vida. Nós somos evangélicos, e eu queria dizer para você, com tristeza, esse mundo evangélico tem estado meio nebuloso ultimamente, sim ou não? Tem estado meio estranho demais, está difícil. Às vezes você chega no meio de uma família que não é, e você fala, você é o quê? Eu sou evangélico. Você é mesmo? Eu falo, sou. E eu quero ser. Porque é o evangelho que me guia. Eu quero ser mais do que tudo evangélico, porque eu sou. E eu quero ser como nunca. É por isso que eu tenho que estar na posição que o Senhor nos colocou. E nós, infelizmente, vivemos tempos de servos de Deus que têm estado em lugares e fazendo coisas que não foram chamados para ser. Deus não nos chamou para isso. E por isso o Senhor veio hoje aqui para dizer que Pitacilgo é o que você é, em nome de Jesus, amém? Porque foi assim que Ele te criou. Portanto, não queira ficar por aí andando, dando uma de urubu, não. Em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Só porque todo mundo diz que você tem que ser, você não precisa ser, não. Não é porque as pessoas querem que você seja que você tem que ser. Por quê? Porque você é aquilo que o Espírito Santo de Deus te chamou para ser em nome de Jesus. É por isso que eu digo para você, você está aqui hoje porque você faz parte de um povo que é diferente, só isso. Amém. Está tudo bem, nós somos diferentes mesmo. E eu quero que se dane quem não quer ver isso. Presta atenção. E eu digo que é diferente, sabe por quê? Porque, aliás, eu digo que tem que ser diferente, sabe por quê? Porque Lucas, inspirado pelo mesmo Espírito que foi soprado, me disse isso em Atos 17.
Eu lendo e relendo, porque a gente quando vai fazer, a gente lê as igrejas da Bíblia para tentar dar uma palavra para os irmãos no dia do aniversário da igreja. E eu lendo Atos 17, eu vi, eu não sei se vocês perceberam, mas Lucas, que escreveu Atos, ele fez um juízo de valor. Ele separou a igreja de Bereia das outras igrejas da região. E ele disse que essa igreja era mais nobre do que a igreja de Tessalônica. Ele falou isso. Ele cravou, ele disse isso com todas as letras. E se você ler atentamente, você vai ver que a classificação que Lucas faz da igreja de Tessalônica não é nada boa, porque era uma igreja invejosa, ela era uma igreja intolerante, ela era uma igreja violenta, ela era uma igreja incapaz de fazer autocrítica sua, era hipócrita, era incoerente, era manipuladora, era uma igreja corrupta, entre tantos outros elogios que o texto mostra. Triste isso aqui. E isso, eu queria dizer, o que é isso? Isso é quando nós estamos sujeitos, pintacilgos querendo dar uma de urubu, sabe? É pintacilgo tentando. Essa é a típica igreja que está na terra envergonhando o nome do Senhor, porque para nós não serve como padrão. Agora veja, a boa nova, que a poucos quilômetros dali tinha outra igreja instalada na cidade de Bereia, o texto diz. Uma outra igreja que recebeu de Lucas todos os elogios que eu gostaria de receber para vocês hoje nessa manhã, e todo mundo gostaria de receber esses atributos aqui. Então o Espírito Santo de Deus veio em nosso meio hoje para nos inspirar a continuar no caminho que Ele nos mostrou. Esse caminho que se chama Jesus Cristo, nós temos que continuar. E Ele quer renovar o direcionamento. Porque se nós vivemos em um mundo governado por urubus, eu queria dizer para você, o convite é para que você seja diferente de tudo isso que você tem visto aí. Que você seja você mesmo. Que você seja a comunidade que o Espírito constituiu e enviou para salvar esse mundo em nome de Jesus. Isso é você. Amém. Eu estou falando de você aqui, porque a igreja somos todos nós. E você precisa tomar isso para a tua vida. Então, nós paramos para refletir e eu quero perguntar ao Senhor hoje com você. Senhor, se o Senhor deseja que nós sejamos um povo único, um povo diferente desses padrões, o que é que o Senhor espera de nós? Se é desejo do teu coração, Senhor, nós não queremos ser como todo mundo. Nós queremos agradar o coração desse mundo, das suas manias que quer nos impor. Não, nós queremos ser crentes e agradar nada mais e somente o teu coração. Por isso nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, nos ajude os teus pintacilgos nessa manhã. Os teus pintacilgos, os teus canarinhos bonitinhos dessa manhã. Ajuda e nos diga o que é que o Senhor espera de nós. Eu quero dizer isso para você, 3 coisinhas muito rápidas, porque o culto hoje é cumprido. 3 coisinhas rápidas. Senhor, nos ajude, o que é que o Senhor espera de nós? E a primeira coisa que o Senhor diz para você nessa manhã, a igreja do Senhor, eu espero que vocês continuem a ser uma comunidade acolhedora, aberta e respeitosa. Senhor, o que o Senhor espera de nós como a tua igreja? Eu espero que vocês continuem a ser uma comunidade acolhedora, aberta e respeitosa. E eu estou dizendo isso para o Senhor, eu acho, não, estou dizendo porque segundo o texto de Lucas, nós entendemos que o Senhor se agradou. E se Ele se agradou, eu quero ser. Amém? O Senhor se agradou e se agradou, você precisa ser um povo diferente. E a primeira diferença que o Espírito Santo de Deus destaca na igreja de Bereia aqui, e que direciona, e diz que era muito diferente da igreja de Tessalônica, diferenciava ela, e que serve para você nessa manhã, era a capacidade dela ser uma comunidade aberta. Primeiro, aberta ao diálogo. Presta atenção aqui que eu estou falando da tua caminhada. Nesses últimos 9 anos você conviveu com muitas situações ruins, boas, erradas, certas. E você tem que saber o que o Senhor espera de você. O texto elogia a comunidade de Bereia porque ela era aberta ao diálogo. O texto diz que a comunidade, a igreja de Bereia, acolheu Paulo e Silas e se abriu para conversar com eles, sim ou não? Se abriu para dialogar, respeitando os pontos de vista dele, muito diferente da igreja de Tessalônica, cheia de ordem, de lei, de doutrina e de condenação. Nós temos que entender o que é igreja. É diferente. Em Bereia, o que prevalecia era a capacidade de ouvir os missionários, com a mensagem, o que eles tinham a dizer, de conversar com eles, de dialogar com eles e principalmente respeitá-los, permitindo que eles falassem o seu ponto de vista. Aqui já tem um caminho. Já vai entendendo aqui, porque essa palavra que foi inspirada pelo mesmo Espírito, deixou lembrado, e até hoje nós conhecemos essa comunidade depois de tantos anos. Aliás, eu gostaria que o nosso nome também fosse lembrado pelo Senhor depois de muitos anos. Vai entendendo por quê?
É o primeiro diferencial. Agora, um outro diferencial que serve de exemplo aqui é que a igreja de Bereia era aberta assim, ela é muito nobre. Sabe por quê? Porque ela era ávida pela palavra de Deus. Verso 11 diz aqui que eu li para você: ora, os bereanos eram muito mais nobres do que os tessalonicenses, porque receberam a palavra de Deus com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, como eles estavam falando. Vai tomando posse aí. Esse povo tinha sede da palavra. Observa aqui que maravilhoso. Depois que eles acolheram Paulo e Silas, eles ouviram os ensinamentos, eles ouviram a pregação, e Lucas destaca que eles ouviram a pregação com grande interesse. Às vezes o pastor é chato quando tem gente que não tem interesse na pregação, mas não sou eu não, viu? É o Espírito de Deus, desculpa. Diz o texto de Lucas que eles ouviram com grande interesse, atentamente, com respeito, e depois foi fazer o quê? Foram pegar as Bíblias, as Escrituras. Será que aquele cara falou a verdade? Vamos ver aqui se é isso mesmo. Foram verificar se aquilo realmente procedia, se era daquele jeito mesmo, se era assim mesmo como aqueles homens estavam dizendo. Observa aqui, isso aqui é um exemplo de igreja que agrada o coração de Deus. Aqui está um grande diferencial. E aliás, que pode dizer se nós somos um povo realmente diferente, porque em tudo que faz quer agradar o coração do Senhor. Sabe qual é? A nossa capacidade de fazer tudo neste lugar, tudo neste lugar e nas nossas vidas, conduzidos unicamente pela palavra de Deus. Amém. Aqui tem uma diferença. Em Bereia era assim, era diferente de Tessalônica. Por quê? A palavra de Deus tinha importância. Em Tessalônica, o mais importante era a tradição e não a palavra. Então eles se guiavam pela tradição, mas em Bereia a tradição era o quê? Era iluminada pela verdade da palavra de Deus. Existia um grande interesse pela palavra de Deus. Eu quero que você observe para esses detalhes do texto que é muito importante. Eu chamo a tua atenção em mais um grande diferencial, que isso nos ilumina aqui nessa manhã como povo de Deus nesse dia de aniversário. A comunidade de Bereia era aberta porque acolhia o novo. Recebeu os homens de Deus, acolheu, ouviu a pregação, verificou nas Escrituras se aquilo realmente procedia, presta atenção, e se abriram para a nova experiência, e muitos foram salvos. Versículo 12 diz: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos os homens, ouviram, receberam, creram e se converteram. Aberto a receber o Senhor, abertos ao Espírito Santo de Deus. Então, queridos e queridas do Senhor, que nós possamos nessa manhã, com o mesmo Espírito, com aquele mesmo Espírito que foi soprado há tanto tempo atrás para constituir a igreja na terra. O mesmo Espírito, como diz Ana aqui, que foi soprado há 9 anos atrás para reunir um povo aqui neste lugar. E eu queria dizer para você, continua sendo soprado, continua nos ensinando, tanto que nessa manhã veio mais uma vez dizer que nós temos que ser um povo diferenciado, só isso. Aleluia. Nós somos um povo diferente, que nós possamos nos apossar e entender que Ele deseja não que a gente seja uns crentes aqui, repetindo hábitos de outros crentes. Hábitos religiosos de não. Hábitos que não se sustentam na palavra de Deus. Doutrinas que não se confirmam na palavra de Deus. Aqui não, em nome de Jesus. O que nós possamos nos renovar, e renovar hoje o nosso compromisso de sermos cada vez mais uma comunidade aberta, porque assim nós vamos ser acolhedores e não julgadores. Jesus diz: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Você está aqui para salvar, não para julgar ninguém. Assim que nós seremos, continuaremos fazendo o que nós temos feito, graças a Deus. Fazendo o que? Usando somente e permitindo que somente a palavra de Deus guie os nossos passos em nome de Jesus. Amém? Amém. Primeira coisa que eu quero te lembrar. Amém? Amém. Mas Senhor, nós queremos continuar a ser um povo diferenciado, assim aquele povo que o Senhor criou. Então, nos ajude aqui. O que é que o Senhor espera de nós? Segunda coisa que eu queria dizer para você. O que o Senhor espera de nós nesse aniversário, para que a gente continue? Eu espero que vocês continuem a ser uma comunidade madura. Madura. Tem crente sendo chamado para amadurecer aqui nessa manhã. O momento da vida de Paulo, de Silas e Timóteo, que Lucas narrou aqui, mostra que a comunidade de Bereia era diferente das outras. Era uma comunidade diferenciada. Por quê? Porque ela era madura. E povo maduro é povo que demonstra senso crítico, opinião própria, que sabe o que quer de Deus. Veja que os crentes de Bereia estavam abertos às novidades, tudo bem, mas eles não estavam abertos à novidade ingenuamente, de qualquer jeito, não. Demonstraram ao contrário muita maturidade. Por quê? Porque foram nas Escrituras conferir se as coisas que eles estavam ouvindo de fato eram daquele jeito.
Observe que eu quero chamar a tua atenção. A comunidade de Bereia não comia pela boca dos outros. Não era crente, Maria vai casar, porque todo mundo vai, eu também vou. Tu não acredita desse jeito, eu também acredito. A comunidade de Bereia, não. Eles tinham opinião própria. E se tinham por quê? Eles desenvolveram um senso crítico. Por quê? Eles sabiam julgar as coisas, eles sabiam discernir. Isso aqui serve, isso aqui não serve. Eles sabiam. E isso é sinal do quê? De maturidade, meus irmãos. Maturidade espiritual. Eu queria chamar a tua atenção, porque o que é maturidade? A gente precisa, Deus espera isso, nós temos que ser maduros, que a gente permaneça maduro nesse novo período que se estabelece na nossa vida. E maturidade é o quê? Bom, maturidade é quando você adquire conhecimento, sim, mas você sabe que não adianta só conhecimento. Não é só conhecimento, você tem que pensar, você tem que analisar, você tem que estudar, você tem que ter senso crítico, você tem que ter opinião própria. Própria não, porque é a opinião de Deus, né? Mas Ele vai te ensinar. Em nome de Jesus. É exatamente isso que os crentes de Bereia eram, maduros. Eles se relacionam. Os de Tessalônica, de cara, pregou sobre Jesus e eles rejeitaram. De cara, a mensagem do Cristo vivo, ressurreto. Eles rejeitaram de cara. Os bereanos não. Eles não engoliam qualquer sapo, como dizem por aí. É por isso que eles ouviam com respeito. Mas vamos ver se é isso mesmo. Vamos consultar a palavra de Deus. Vamos ver nas escrituras. Vamos conhecer, vamos estudar. Presta atenção em nome de Jesus. Isso aqui é atitude de quem busca amadurecimento. É alguém que quer pensar para não ser manipulado. Porque nós não estamos aqui para ser manipulados. Nem por mim, nem por ninguém. Você é povo de Deus. E o Espírito Santo de Deus foi dito aqui para você no começo desse culto. Ele te liberta. Ele não te amarra. Aleluia. Ele te faz ficar dependendo de ninguém, não. Ele quer te libertar em nome de Jesus. Amém? Amém. Tinha um sujeito que era estudava os astros aí, o tal de Carl Sagan. Quem é mais novo como eu assim, me lembro dele. Carl Sagan disse uma vez, nós temos que ter a mente aberta, mas não tão aberta a ponto do cérebro cair fora dela, né? Falou isso? Sabe o que eu lembrei? Tem um episódio do Homer Simpson, que ele tá com as ideias na cabeça, ele tá pensando um monte de coisa, e aí fala assim, pof, o cérebro cai fora, né? E sai pulando, ele fala, vai embora, não volta mais. Não tem que ter crente Homer Simpson, isso não existe. Nós somos desafiados nessa manhã. Nós somos comunidade de Bereia. E nós não podemos ir atrás de qualquer novidadezinha e se iludir com modinha religiosa, não, meus irmãos. Presta atenção, é maturidade aqui. Nós não vamos nos embriagar com as novidades das paradas dos sucessos evangélicos, não, em nome de Jesus. Fique atento com isso. Nós não estamos, outro dia, não sei o que foi, falou que, não, podia ter uns pregadores mais bonitos assim, mais, né? Convidar uns pregadores de fora, né? Glória a Deus. Mas assim, nós não podemos estar enganados por pregadores que, por aí, para mim, sabe o que é? Animador de auditório. Animador de auditório por quê? Porque prega e todo mundo chora, e todo mundo grita, e todo mundo leva ação. Isso é muito bom, porque olha, se tem uma coisa que eu gosto, hoje eu choro, eu grito, eu dou glória a Deus. Eu adoro esse negócio, mas eu pergunto, e cadê a Bíblia? E cadê a palavra de Deus? E cadê a vontade de Deus? É muita emoção, mas vontade de Deus nada. É muita emoção, a Bíblia mesmo nada. Então, diante do novo, nós temos que ser capazes de propor. Vamos ver se as coisas realmente são assim. Alguém aqui escuta a pregação na internet? Ninguém, né? Mentira lá pro inferno, né? Tem que assistir mesmo. Mas tem que ir lá. Será que é realmente assim? Sabe o que você faz? Confere. Você tem uma Bíblia na sua casa? Tem que ter. Confere na Bíblia Sagrada, vai lá. O nome disso é amadurecimento. E povo maduro é povo que agrada o coração do teu Deus. Do seu Deus. E nós temos que ter essa qualidade. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. A comunidade de Bereia era madura. Por quê? Ela era atualizada. Observe aqui que lindo. Presta atenção nos detalhes. Ela se preocupava com a melhoria. O texto diz que elas examinavam as escrituras todos os dias. Olha o povo desesperado. Todos os dias eles examinavam as escrituras. Isso mostra comprometimento com a palavra de Deus. Buscar examinar as escrituras dia a dia em busca de compreensão, em busca de discernimento, em busca de melhoria. Por isso esse que vos fala vai morrer repetindo para você. A palavra de Deus tem que ser lida assim. E ela tem que ser ouvida assim. Ela tem que ser reverenciada assim. Mas porque você precisa compreender a palavra. Porque nós precisamos viver a palavra de Deus. Aleluia.
Eu vou estar com 99 anos aqui falando a mesma coisa para vocês. Se nós não estudamos a palavra de Deus, nós não vamos compreender e, consequentemente, nós não nos tornaremos aquilo que o Senhor espera. Você vai se tornar aquilo que o teu pastor espera. Eu não estou aqui para isso. Tem igrejas por aí na Pentecostais que diz que estudar teologia é coisa do capeta. Capeta é manipular as pessoas, não fazer elas pensarem. Quem quer te amarrar é o capeta, o Senhor quer te libertar, isso sim. Presta atenção em nome de Jesus. Nós precisamos, presta atenção. O que nós vamos se tornar assim? Um monte de pintacilgo que no máximo vai ficar dando uma de urubu. É bonito por fora, mas por dentro só sabe gruir. Igual urubu em nome de Jesus. Aqui não. Nós somos povo de Deus. Nós somos um povo inspirado pelo Senhor. A gente ouve às vezes no domingo a palavra, mas basta? Querido, não basta. Não basta. Pode ir lá e ver de novo na segunda, ué. Não está lá para você? Veja de novo na terça, eu não sei, se você quiser. Ainda na segunda-feira é renovado para você esperar. Vem uma palavra que é abençoada na segunda. Quarta-feira nós temos a oportunidade novamente. O que é isso? É um Deus interessado no teu amadurecimento. Aleluia. É um Deus interessado no teu crescimento, querido, em nome de Jesus. Então, nós não podemos ser eternamente alimentados por leitinho, né? A Bíblia fala isso. Nós somos alimentos sólidos, nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar. Se nesses 9 anos nós crescemos, nós estudamos, nós vamos crescer e estudar muito mais. Nós vamos ser povo de Deus muito mais. Nós vamos cantar para o Senhor como pintacilgos muito mais. Nós vamos adorar o nome do Senhor muito mais, porque Deus está interessado no meio do teu crescimento, no meio do teu amadurecimento. Em nome de Jesus, é comida sólida. A maturidade da igreja de Bereia estava na sua constância. Olha a diferença que Lucas faz aqui, presta atenção, porque eles exercitavam a sua fé muito mais do que um culto de fim de semana. Eu não sei se você percebeu, mas o texto diz que Paulo e Silas iam na sinagoga e pregou na igreja de Tessalônica 3 vezes em 3 sábados. O que era a igreja de Tessalônica? Era uma igreja de um culto semanal. Sempre se reunia uma vez por semana, aos sábados, para meditar na palavra de Deus. Agora veja a igreja de Bereia, a diferença desses crentes aqui. Eles examinavam as escrituras todos os dias. Toma para você, que moleza. Todos os dias, não era no culto de sábado e domingo, não. Eles buscavam orientação, aquela orientação que vai guiar as suas vidas para a vontade de Deus. Isso é uma constância nossa, essa é a nossa realidade, meus irmãos. E nós temos que tomar posse disso. Então que nessa manhã nós possamos nos apossar do Espírito que passeia no nosso meio. Porque Ele deseja comemorar conosco esses 9 anos. E Ele faz isso fortalecendo e nos dizendo que nós temos que continuar a ser um povo diferente, sim. E povo diferente é povo maduro. É povo que não se ilude com qualquer promessinha vazia, com qualquer palavrinha, de qualquer jeito, não. Em nome de Jesus. Diante de uma tradição evangélica cheia de meninices aí, é muita coisa estranha dentro da igreja evangélica. Precisa se levantar um povo maduro. Um povo maduro que é um povo comprometido com a palavra de Deus, que busca o verdadeiro sustento das suas vidas na palavra de Deus. É isso que precisa, a terra precisa disso. É crente no domingo, aí na segunda-feira é só besteira, é só pecado. Gente, para com isso em nome de Jesus. Na igreja é uma glória. No trabalho é um grosso. Gente, nós estamos sendo desafiados hoje a permanecer. Então eu queria dizer para você, em nome de Jesus, se nesses 9 anos, nossa medida foi a palavra de Deus, eu quero que você se prepare. Porque nessa manhã o Espírito Santo de Deus está desafiando a permanecer maduro. Como? Se comprometendo nos próximos 9 anos ainda mais com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Mas se o Senhor, e nós queremos continuar a ser um pouco diferenciado, exatamente como Deus nos criou, nós pedimos ajuda ao Senhor. Então, Senhor, o que é que o Senhor espera de nós? E em terceiro lugar, eu quero que você ouça da parte do teu Deus hoje, assim, eu espero que vocês continuem a ser uma comunidade missionária. Missionária. Porque eu não sei se você se ateve, a comunidade Bereia tinha suas tradições. Mas no verso 12, diz que mediante a pregação da verdadeira palavra de Deus, muitos creram, muitas mulheres de alta posição, Lucas diz assim, gente de alta classe, de classe nobre, e não poucos homens aceitaram a pregação de Paulo e se converteram. Olha que bonito isso aqui. Alguns, e aqui eu queria dizer, não ficaram, só porque se converteram, na tradição, na teoria religiosa. Eles se converteram, mas não foi só um momento em que eles levantaram a mão na igreja e falaram, eu aceito Jesus. Não, o negócio, imediatamente, o que eles fizeram? Eles colocaram em prática tudo que eles tinham aprendido de Paulo na palavra de Deus. Olha que o
13. Diz que quando aquela tropa desviada de Tessalônica, era tudo desviado, né? Lá de Tessalônica, souberam que Paulo continuava a obra, continuava pregando a palavra, o que eles fizeram? Eles foram lá promover confusão. O verso 14 diz que a comunidade de Bereia, um povo diferenciado, um povo de Deus, logo, diz o texto assim, promoveram, sem se deter, sem achar desculpa, rapidamente, a partida de Paulo em direção ao mar, a partida de Paulo para o litoral para ir embora. Rapidamente na hora, veja, se eles se converteram, de cara, eles já se envolveram com a obra missionária de imediato. Eu aceitei a pregação, Jesus Cristo é o Cristo, Jesus Cristo é o Messias que veio, Jesus Cristo é o Senhor que é ressurreto. Eu aceitei, e aí, glória a Deus, vou para casa. Não. Eles já se envolveram de imediato com a obra, e a obra missionária. Isso mostra a característica de uma comunidade o quê? Uma comunidade missionária, uma comunidade organizada, uma comunidade articulada, habilidosa, uma comunidade eficiente, uma comunidade ágil para salvar os missionários na hora que foi preciso. Presta atenção, isso aqui é muito importante, querido. Essa agilidade é fundamental no nosso meio. Essa agilidade é porque se os irmãos de Bereia ficassem pensando na burocracia para ver com Paulo está lascado. Se eles ficassem pensando nas divisões internas da igreja, se eles estivessem dependendo da aprovação do cargo do irmão que é líder dos irmãos missionários, se eles ficassem esperando fazer uma reunião no ministério para ver se ia aprovar, fazer uma assembleia para ver o que a gente faz, se eles fizessem isso, eles não iam fazer nada, a obra não teria sido feita, e com certeza eles não iam cumprir com suas obrigações missionárias. Eu estou falando de você aqui dentro. Uma vez nós ajudamos um pastor de Santo André, da igreja batista, enorme, já falei dessa igreja aqui, e esse pastor me procurou, hoje ele é pastor de lá, na época ele estava aspirando, e ele falou assim, sabe qual é uma tristeza, pastor? Tem 4.500 membros na minha igreja e não tem uma cesta básica para uma família que passa fome lá. E se tiver, para levar a cesta, passa por umas 8 pessoas antes. Senão não leva. E a última é a mulher do pastor. Vai continuar com fome, né? Eu quero que você entenda isso. A nossa trajetória, acho que isso aqui é fundamental. Nós somos um povo de Deus, nós estamos aqui hoje para aprender o que nós temos que fazer, para continuar nos próximos anos agradando o coração do Senhor. Porque se nós ficamos preocupados com estruturas, com cargos, com posições e nomes, nós não vamos nos empenhar. E nós, independente de cargo, nós temos que ir lá fazer a obra de Deus, aquela obra que Deus colocou em nossas mãos, meus irmãos. Com certeza, querido, nós não vamos ser bem-sucedidos como comunidade. Essa comunidade que é digna de chamar comunidade cristã. Nós temos uma obra para fazer em nome de Jesus. A missão que a igreja tem que realizar no mundo não é da igreja. A missão que a igreja tem que realizar no mundo não é do pastor. A missão que a gente tem que realizar aqui nesse mundo é do Senhor. Foi Ele que enviou, foi Ele que comissionou. Nós não podemos nos esconder atrás de burocracia, nós não podemos nos esconder atrás de cargo, de função, que nos torna pesado, que faz a gente não andar, não sair do lugar, e a gente não ajuda ninguém. A obra missionária precisa de pessoas ágeis, pessoas organizadas, pessoas dispostas, pessoas eficientes, pessoas querendo fazer, senão não vai acontecer nada neste lugar. Se alguma coisa tem acontecido neste lugar, se pessoas têm sido abraçadas, se pessoas têm sido amadas, se famílias têm se alimentado aqui e não passado fome, se pessoas com frios têm sido aquecidas nesse lugar, é porque tem um povo que fala, vamos lá, vamos fazer, vamos ajudar, vamos. Em nome de Jesus. A obra missionária precisa de pessoas assim. Os irmãos de Bereia demonstram serem muito ágeis. Presta atenção, às vezes as igrejas crescem, né? É meio normal, o Espírito Santo de Deus quer que cresça mesmo. O Senhor quer que as igrejas cresçam, elas crescem, mas o que acontece? Vira uma estrutura, né? E quando vira uma estrutura, o que acontece? Começa a encher de cargo, né? É o fulano dali, é o ministro do quê, é o presidente não sei da onde, Cada cargo com sua obrigação, e cada um com seu título, e cada um com sua... Sabe o que acontece? Nada. Sabe o que acontece? A obra missionária está abandonada. Acontece, se eu der um número para vocês, que as igrejas evangélicas do planeta investem em missão, vocês vão cair duro. Porque de tudo que se arrecada, já foi feito esse levantamento, de tudo que se arrecada no mundo pela igreja evangélica de dízimos e ofertas, você sabe quanto vai para a obra missionária? 1%. Durma-se com esse barulho aí, 1%. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora eu queria chamar a atenção para você de uma coisa. Fica tudo emperrado, é burocracia. Ah, mas a responsabilidade não é minha. Vai falar com o irmão que ele é líder de tal lá, é ele que é responsável.
Mas nós estamos precisando levar uma cesta livre, me empresta o carro, vamos lá comigo. Não, tem um irmão lá, ele que é responsável. Ou então, se alguém resolve fazer algo, aí o irmão fica chateado, porque afinal ele está se intrometendo no meu cargo, e por aí vai. E nós ficamos esperando a ordem de quem? Do pastor? É o líder dos homens. Porque a igreja por aí é assim, tem os homens, tem as mulheres, e tem as crianças. Aqui não, aqui tem o povo de Deus, não tem homem e mulher. Aqui é o líder das mulheres, é o líder da oração, sei lá mais o quê. Pensa num negócio que é maligno, porque paralisa a obra que o Espírito quer fazer. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, eu preciso dizer para você, irmão, isso aqui não serve para o Senhor. A obra missionária não é da igreja, a obra missionária não é da denominação, não é do pastor. A obra missionária não é do missionário, é do Senhor. Quando é que nós vamos entender isso? Presta atenção aqui. Quem é responsável por missões na igreja evangélica dos nossos dias? O missionário, coitado, desgraçado, isso tem enrolado. Porque nós mandamos R$150 para ele lá em Moçambique, pastor. Toma vergonha na tua cara, meu irmão. Toma vergonha na tua cara. Não, nós ajudamos uma clínica, vai internar um irmão, eu já fiz isso. Já fui igreja aqui de quase 1000 membros. Quer internar uma pessoa, interna com o maior prazer. Custa R$300. Não, mas ele não tem. Ele não tem, mas você não tem não, infeliz. A sua igreja não pode dar 50 centavos cada um para internar o cara? Não tem. Nós temos que tomar vergonha na nossa cara. Em nome de Jesus, o Senhor espera isso de nós. Querido, os missionários são responsáveis. Assim tem que ser? Não, presta atenção. A responsabilidade por missões não é dos irmãos missionários. A responsabilidade de levar o cobertor para aquecer o frio não é dos irmãos da obra social. A responsabilidade de orar lá por irmão não é do círculo de oração, não. É responsabilidade de quem? Não é do ministério. É de todos nós. Nós somos a igreja do Senhor. E nós queremos que nos levantar e lá fazer a vontade de Deus. É isso que o Senhor espera de mim, de você, de mim, de você. Um povo diferente, sim, porque a responsabilidade da obra é de todos nós, independente de cargo. Marcelo, desculpa, vai ter que esperar mais um ano. Os crentes de Bereia nos dão uma lição maravilhosa essa manhã, porque eles foram ágeis, eles foram solidários. Os atribulados de Tessalônica não se conformavam. Quando eles ficaram sabendo que Paulo e Silas continuavam pregando na Bereia, eles vão lá, em verso 13 diz, quando os de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo pregada por Paulo também em Bereia, foram lá, excitaram e perturbaram o povo. Agora presta atenção aqui, porque a igreja de Bereia não abriu mão, não se eximiu das suas responsabilidades, não, e com um coração missionário, comprometido, envolvido, cuidou do servo de Deus. Fique em paz, nós vamos cuidar de vocês, nós vamos fazer, nós fazemos parte disso aqui agora. Eles promoveram rapidamente a partida de Paulo para a região, para o litoral, para proteger Paulo, e eles pegaram Silas e Timóteo, esconderam os dois entre eles. Olha aqui, presta atenção, é envolvimento. Deus faz isso de você. Envolvimento com a obra de Deus. E o texto diz aqui de uma maneira maravilhosa, porque além disso, isso aqui eu acho de uma coisa. Os crentes levaram Paulo até a praia, colocaram num barco, deixaram ele. Não, foram com ele até Atenas, acompanhando ele, e deixaram lá, aqui você está em segurança, vai com Deus. Querido, em nome de Jesus, uma atitude de uma igreja comprometida com a obra de Deus. Isso aqui Deus espera de mim, de você, nesse lugar. Nós não estamos aqui para cuidar dos nossos problemas, não. Nós estamos para cuidar da obra de Deus. Desculpa. Eu tenho falado essas coisas, as pessoas não estão indo embora, né? Então eu acho que eu posso continuar falando, né? Essas coisas que eu falo por aí, vai tudo embora, né? Você não está aqui para cuidar dos seus problemas, você está aqui para cuidar da obra de Deus. E por isso que nós estamos aqui, hoje agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero concluir, voltando lá no início, porque, aliás, eu queria propor mudar o nome da festa. Os gregos falaram que era a festa de Pentecostes, uma das coisas, eu digo que é a festa dos Pentacilgos. Eu quero mudar. E o Espírito de Deus está entre nós aqui. E ele veio porque ele busca um povo diferenciado. E um povo diferenciado é tudo menos acomodado. Aleluia. Portanto, nós temos que renovar hoje o nosso compromisso de não nos acomodar. Um povo diferenciado. Nós não vamos nos acomodar. Nós não vamos ficar copiando manias estranhas, modelos que estão por aí, não. Foi os que os Pentacilgos fizeram na parábola aqui, não, em nome de Jesus. Correndo o risco de perdermos a nossa identidade diante do Senhor. Nós temos identidade diante do Senhor. E nós não vamos, aqui não, envergonhar o nome do nosso Deus só porque nós estamos fazendo isso aqui. Aqui não, em nome de Jesus. Me desculpe, enquanto eu for vivo, aqui não. Amém. Aqui nós não envergonhamos
o nome do nosso Deus. Nós honramos o nome do nosso Deus em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos. Às vezes eu ouço umas coisas com tristeza, mas eu repreendo em nome de Jesus. Porque aqui, você, eu, nós honramos o nome do Senhor aonde nós estivermos. Trancado no nosso quarto, nós honramos o nome do Senhor. Nos trabalhos, na rua, aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui é lugar de um povo diferente. Só isso. Viu? Só isso. Por isso, nós escolhemos revitalizar nossa história à luz da palavra de Deus. Nós não podemos ter preguiça da palavra de Deus. Sem preguiça. Eu tenho certeza que vai dar um trabalho lascado, porque dá mais trabalho, sabia, né? Vocês pensam que pregar é fácil. Pregar a palavra não é fácil. Dá um trabalho lascado, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que aqui nunca vai ser uma igreja rica. Tenho certeza. Nunca vai ter dinheiro sobre. Nunca. Eu tenho certeza disso. Eu não sei se isso aqui vai ser uma igrejona dessas muitas que tem por aí, imensas. Mas eu quero dizer para você, crente, servo de Deus, pinta seu nessa manhã, não se preocupe. Não se preocupe, que uma coisa eu vou te garantir. Você vai ter um orgulho danado daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Daquilo que Deus vai fazer através de você. Daquele compromisso que Deus vai ter com a tua vida em nome de Jesus. Amém? A verdadeira conversão que você tem que pensar hoje, nesse dia de aniversário, para a nossa vida como comunidade, é a gente tentar ser menos Tessalônica e mais Bereia, entende isso? Menos essas manias e mais um povo comprometido. Uma comunidade que tem nas Escrituras Sagradas o seu mais forte referencial, porque busca nas Escrituras Jesus Cristo de Nazaré, não bênçãos, Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa maior referência, querido. Uma verdadeira comunidade aberta, uma comunidade madura, uma comunidade missionária, que não se amolda aos motivos. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes, só isso. Ah, vocês não fazem lá? Não faz. Mas como é que não faz? Vocês não fazem encontro com Deus, não? Não. Vocês não fazem lá? Não. Por quê? Porque a gente é diferente, ué. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que eu faço. Desculpa. Sei lá, chá. Eu gosto, me chama. É chá de crente convertido aqui. Eu quero encontro de crente convertido. E eu gosto, uma coisa que eu gosto. Tem uns marmanjos aqui que não tem vergonha na cara. Faz o dia, o acampadento das crianças. Enche de marmanjo aqui. Não sei o quê. Tem atividade dos jovens. Quando eu olho, tá lá o Bill. Eu falo, o que esse sujeito está fazendo? Vai assim? Fala aí. É porque a gente nos larga, a gente quer estar junto, a gente é povo de Deus, a gente é comunidade, querido, em nome de Jesus. É assim que o Senhor quer mesmo, é assim que Ele se agrada. O encontro é dos jovens, mas o envolvimento é de todo mundo, porque nós queremos abençoar os nossos jovens. E tudo que é feito aqui. Vocês vão orar na casa das famílias, eu fico aqui intercedendo pela vida de vocês. E nós oramos por vocês, ainda que eu não esteja lá, leve a minha oração em nome de Jesus. E nós somos assim um povo junto, em nome de Jesus, porque é assim que o Senhor espera de nós. E nós 9 anos, e mais 90 anos, não sei. Mas esse direcionamento da palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Menos Tessalônica e mais Bereia, em nome de Jesus. Amém? Por isso, parabéns para você, porque você é a comunidade que o Senhor constituiu na terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em mais esse ano que se inicia. Amém? Amém? E eu pergunto, tem bereano aqui nessa manhã? Tem bereano aqui nessa manhã? Aplauda, Senhor, que legal. Aleluia. Aplauda porque Ele é maravilhoso. Aplauda porque dele, por Ele, para Ele.